Boa tarde, eu sou a Lourdes, eu estou cursando o terceiro ano de psicopedagogia. Para quem não sabe, a psicopedagogia ela estuda como o indivíduo aprende, como o sujeito aprende. E, consequentemente, também estudamos como o indivíduo não aprende, por que que ele não aprende. Um dos meus estudos que eu tenho focado bastante nos últimos anos, ainda antes do início da faculdade, é o assunto TDAH. Ultimamente, eu diria de 10, 15 anos para cá, se tem ouvido falar muito ao fulano hiperativo. Ah, essa criança é muito desatenta, ou essa criança é muito agitada. Então, o TDAH, que seria o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma condição, tá? Não diria uma doença, é uma condição que costuma se manifestar na criança já nos primeiros anos de vida. Tá? Muitas vezes a criança é um pouco mais peralta, é um pouco mais agitada e a início é normal no desenvolvimento infantil uma certa agitação, uma certa bagunça, mas aí normalmente quando essa criança vai para a escola se percebe que existe também essa agitação, essa atividade excessiva e também uma dificuldade na concentração, uma dificuldade sobretudo quando é exigido o início da leitura, de aprender a ler, aprender a escrever. Essa criança, além dessa agitação motora, ela tem também uma desatenção um pouco maior. Ela aprende logo, esquece, parece que não está ouvindo o que se está falando. Então, em alguns casos, é uma manifestação do TDAH. Eu diria em alguns casos, porque infelizmente existe ainda uma mentalidade de se rotular aquele que é um pouquinho diferente, e às vezes ele é diferente porque ele é diferente, ele é mais agitado porque aquele dia ele está cansado, ou porque ele dormiu mal, ou porque existe uma situação familiar que está dificultando a aprendizagem dele naquele momento. Essa não é uma criança com TDAH, é uma dificuldade momentânea que pode ser tratada, que pode ser averiguada e que pode ser solucionada. O TDAH é uma condição que vai acompanhar o indivíduo normalmente por toda a sua vida, certo? Então, esse é um transtorno neurobiológico que se manifesta na infância, como eu disse, quando a criança ainda é pequena, e que está centrado na agitação excessiva e na falta de atenção, tá? Existem 3 tipos que se identificou. Existe aquele mais hiperativo, existe aquele que seria combinado a hiperatividade junto com a desatenção, e existe aquele onde a predominância é a desatenção. Normalmente, os indivíduos do sexo masculino apresentam mais essa agitação, essa hiperatividade, enquanto nas meninas se manifesta mais uma questão de desatenção. Aquela criança que esquece tudo, que perde, que a mãe faz aquela lista gigantesca de material escolar, manda para a escola, e depois de uma semana perdeu o lápis, perdeu a borracha, perdeu a caneta, ou o caderno está bagunçado, ou os recadinhos que vêm da escola, a criança esquece de repassar em casa, ou muitas vezes esquece a agenda na escola ou a agenda em casa. Então, essa desorganização no início da vida na educação infantil, tudo isso precisa ser verificado, senão seria um caso desses de déficit de atenção e de hiperatividade. Ainda não se sabe claramente de onde surgiu isso, se isso é somente hereditário, se tem uma influência ambiental, se teve alguma dificuldade durante a gestação. Se questiona muito e se fala muito, mas tudo são conjecturas, que de fato não tem nada
muito de concreto provado. Olha, esse aqui o pai usou droga e por isso ele é assim. Isso não existe. É uma combinação de fatores que determina. Existe um aspecto hereditário nisso tudo. Na maioria das vezes o pai era hiperativo ou a mãe hiperativa. Essa criança tem uma tendência maior a ser hiperativa, mas isso não é um fato. Dito o pai é hiperativo, o filho vai ser. Não é assim. Existe a tendência e depois uma junção de uma série de outros fatores que pode determinar que essa criança venha apresentar o TDAH. O tratamento desses indivíduos com TDAH, como eu provavelmente já tenha dito, o TDAH não tem cura, ele vai acompanhar essa criança, esse indivíduo durante toda a sua vida, mas existem formas combinadas de se lidar com essa criança, de se lidar com esse indivíduo. Existe a questão medicamentosa, que muitas vezes é criticada, muitas vezes é levada de uma maneira, eu diria, um pouco irresponsável, se medica para acalmar a criança e somente isso. Não é assim, o tratamento tem que ser combinado, somente não é o professor, a professora, o coordenador, a diretora que vai dizer teu filho é hiperativo. Não é. Quem vai dizer se o seu filho é hiperativo são profissionais da saúde. É o neuropediatra, o psiquiatra, em conjunto com o psicólogo, são eles que têm condições de dizer essa criança tem TDAH. Não é a escola, não é o professor, não é o coordenador, não é o inspetor formado, não é nem o psicopedagogo que vai dizer. Ele pode observar que essa criança tem uma dificuldade maior, ou de ficar quieta, ou de se concentrar, de manter o caderninho em ordem, e ele vai encaminhar essa criança para um psicólogo, para um psiquiatra, para o neuropediatra, ou às vezes o próprio pediatra, que já acompanha a criança de pequenininho. E estes sim vão poder analisar todo o contexto para poder depois, com bastante responsabilidade, dizer se essa criança é hiperativa, se essa criança tem TDAH ou não. Ok? Então é importante que isso fique claro, que não é a escola que diz. Não sou eu como psicopedagogo que falo, olha o fulaninho é hiperativo. Não é assim que funciona. Tá? Porque a criança hiperativa, quando ela de fato precisa de uma medicação, essa medicação é receitada por um neuropediatra ou por um psiquiatra infantil, e essa medicação ela vai ajudar essa criança na sala de aula, ela vai ajudar essa criança a se concentrar, vai ajudar essa criança a acompanhar o ritmo da classe, a manter focada, mas essa medicação também tem uma série de efeitos colaterais. Por isso eu digo, não é qualquer um que vai medicar e não é qualquer criança que precisa ser medicada. Cada caso é um caso e tem que ser analisado. Já tive casos de dizer, olha, o filho do fulano está tomando Ritalina e ele está ótimo, por que você não dá para o teu também? Não é assim que funciona. Ok? Essa criança com TDAH, ela tem que fazer um acompanhamento com uma psicóloga, se possível com uma psicopedagoga. Essa família tem que estar envolvida no atendimento dessa criança. O ambiente escolar tem que estar envolvido. Antes de tudo, todo esse abraço tem que ser dado nessa criança. Família, psicólogo, escola. Vamos tentar facilitar a forma de ensinar essa criança, criar condições que ela aprenda com mais tranquilidade. Vamos dar uma assistência maior para essa criança, vamos acompanhar a evolução, vamos acompanhar tudo isso junto com um médico, com um profissional da saúde habilitado, e no momento que esse profissional disser essa criança vai ter que ser medicada, aí a situação é o profissional da saúde dizendo isso. Não é a mãe, não é o pai e ninguém outro, nenhuma outra pessoa. Ok? Isso é muito importante.